Olá, bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 9 de junho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Explicar como será a atuação do MEC depois do bloqueio de mais de 9 bilhões de reais no orçamento deste ano, o terceiro maior entre todos os ministérios. Essa deve ser a tônica da audiência pública do ministro Renato Janine Ribeiro na Comissão de Educação hoje de manhã. A autora do requerimento também quer respostas sobre o futuro de alguns programas da pasta. Eu mesmo fiz o requerimento preocupado, por exemplo, com essa questão da não possibilidade de novas contratações de financiamento do FIES para os nossos jovens universitários que querem adentrar uma universidade, num país que só tem 14% de jovens nos bancos das universidades e que, segundo o governo, vai manter apenas o financiamento dos alunos antigos. Isso vai fazer, já fez com que no Enem muitas pessoas deixassem de se matricular ou de pagar aí o boleto para poder fazer a sua prova lá para setembro ou outubro. E também a respeito do Pronatec, um dos programas mais importantes do governo federal no que diz respeito à educação, que foi criado pelo governo que está aí em 2011, que permite a qualificação do nosso trabalhador, do nosso jovem que não quer, às vezes, ir para um banco de uma universidade, e que, da forma como está se fazendo, se cortando financiamento e recurso, pode vir a causar um verdadeiro apagão da mão de obra qualificada num momento de crise como nós estamos passando. E na pauta do plenário de hoje está o projeto que torna crime hediondo o assassinato de policiais e familiares. A matéria também aumenta as penas por lesão corporal grave a essas pessoas. Outra proposta que pode ser votada é a que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle realiza daqui a pouco, às 9h30, uma audiência pública para debater os problemas financeiros do Fundo de Pensão dos Funcionários dos Correios, o Postales. Informações veiculadas na imprensa apontaram um rombo de mais de 5 bilhões de reais nas contas do fundo. Nós estamos fazendo essa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal com relação ao Postales, que é o fundo de pensão dos Correios. Mas nós precisamos também verificar os fundos de pensão da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que, pelo que temos visto noticiar, também se encontram com um déficit muito grande. E não é justo, como quiseram fazer no Postales, que os funcionários dos Correios, no caso, venham contribuir com mais de 25% do seu salário para cobrir um rombo que eles não tiveram nenhuma ação para que ele existisse. Então, era para ter sido cobrado desde abril e foi suspenso. Até agora estão buscando um outro meio de ser coberto esse déficit do Postales. Participam da audiência pública representantes da empresa dos Correios, dos trabalhadores e do próprio Postales. Também foi convidado um representante da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A CPI, que vai propor saídas para uma tragédia nacional, o assassinato de jovens, voltou a se reunir nesta segunda-feira. Representantes de organizações não governamentais apontaram a falta de controle sobre as armas e o racismo como causas da violência. De acordo com o mapa da violência, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em 2012. 30 mil eram jovens, 77% eram negros. Para representantes de entidades civis ouvidos pela CPI do assassinato de jovens, o perfil das vítimas é uma evidência do racismo na sociedade brasileira. E esses jovens negros são apenas estatística, eles não têm identidade, eles não têm nome, eles não têm família. Eles não têm histórico de vida, porque quando a mídia, que também pratica um racismo, fala desses jovens, criminaliza esse próprio jovem pela sua morte. Quase nunca aparece seu nome. A desvalorização de sua vida é um fato que chegou aos dias atuais como uma consequência direta de uma sociedade que não se livrou dos resquícios de um passado escravocrata, onde os escravagistas podiam dispor do corpo negro
já que a lei civil o identificava como coisa e propriedade. O número de homicídios coloca o Brasil em 9º lugar entre os mais violentos do mundo. É um problema do país. Os brancos precisam dizer como se sentem. Os brancos precisam dizer como se sentem sendo brancos num país que matam negros como barata e que é a maioria. Para alguns especialistas, é preciso apertar o controle de armas de fogo, principal fator de morte dos jovens. A arma que é vendida para esse suposto cidadão de bem se proteger. Para proteger a sua família, a integridade da sua família e da sua propriedade. É essa arma que cai na mão do crime e a arma que ajuda nos índices de conflitos interpessoais. A revisão das leis antidrogas foi outra medida defendida pelos participantes da audiência, já que a repressão aos tóxicos é causa de grande parte das mortes de jovens. Uma política de drogas que confunde traficante e usuário produz uma quantidade absurda de morte desnecessária. Isso é um fato. Meninos ou adolescentes que, por uma razão ou outra, se encontravam em desvio da lei, né, envolvido com situações, né, de tráfico, é importante que a gente reconheça isso, mas isso não significa que eles deveriam ser executados, né? Mas a sociedade autoriza, né, que a polícia entre e execute. Isso nos remete a toda uma discussão sobre a política de segurança pública do país e sobre a preparação dos nossos policiais, muitos deles jovens e negros. Então, essa é uma discussão complexa, mas, no entanto, fundamental para que nós possamos ter uma nova política de segurança que possa superar o racismo dentro das nossas instituições militares. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião prevista para daqui a pouco, às 9 horas. Um dos projetos na pauta é o que prevê o uso de recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações para dar acesso à banda larga a famílias de baixa renda. Pelo texto, a ajuda financeira deverá cobrir 50% da tarifa do plano básico do serviço. A Comissão de Direitos Humanos foi a Florianópolis, Santa Catarina, discutir o projeto de lei que regulamenta a terceirização. Durante o debate, os participantes criticaram a matéria. A proposta de regulamentação da terceirização já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está sendo examinada pelo Senado. Quem defende o projeto alega que ele vai combater o desemprego. Os que não aprovam a proposta apostam que ela vai precarizar as relações de trabalho. Atualmente, o Brasil conta com 1/4 da sua mão de obra formal empregada pela terceirização. São cerca de 12 milhões de trabalhadores. O ponto mais polêmico da proposta aprovada pela Câmara é que permite que os empresários possam contratar trabalhadores por terceirização para as atividades fim, como os professores em uma escola ou os médicos em um hospital. Hoje, a terceirização só é possível para atividades meio, como serviços de segurança e limpeza. Seria quase que rasgar a própria lei Áurea. Seria a volta do trabalho escravo. Veja bem, os direitos conquistados a partir de Getúlio Vargas, Pasqualini e tantos líderes da história estarão praticamente revogados. Os sindicatos não saberão mais que categoria pensa cada um, que serão trabalhadores de aluguel. Um dia estarão numa metalúrgica, outro dia estão no comércio, outro dia estão numa fábrica, por exemplo, correspondente à área da alimentação, no outro dia podem estar no setor de transporte. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, centrais sindicais e federações de trabalhadores. E é parte de uma série de audiências a ser realizada em todo o país para discutir o projeto que regulamenta a terceirização. Cerca de 500 pessoas lotaram o auditório da Assembleia Legislativa para discutir o projeto. Lideranças políticas e sindicais, procuradores e juízes do trabalho fizeram pronunciamentos contra a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. CLT será jogada no lixo, porque nós sabemos, pelas atividades já terceirizadas, o quanto significa de prejuízo para os trabalhadores. A expectativa dos participantes da audiência pública é de que o Senado possa alterar a proposta votada pela Câmara dos Deputados. Para eles, é preciso continuar pressionando o Congresso Nacional em busca de uma regulamentação que não prejudique os trabalhadores. Voltamos lá para o século XVIII, então nós somos contra. A CUT não aceita
E o Senado tem que votar e rejeitar o projeto. Nós queremos que no Senado Federal esse projeto seja votado contra, para que seja arquivado e nunca mais apareça para debate numa situação como essa. A Comissão de Relações Exteriores se reúne hoje à tarde e sabatina 2 diplomatas. Enio Cordeiro para a Embaixada do Brasil no México e Roberto Abdala para representar o Brasil no Catar. A reunião está marcada para as 2h30. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.